Fala, gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo agora de utilidades do canal Lunar de Computadores. No vídeo de hoje vou trazer para vocês qual peça do computador, principalmente do computador gamer, que tu definitivamente não deve optar pela mais barata. O que tu acha? Se tu ficou curioso e quer realmente saber qual peça tu tem que ter uma atenção maior e um investimento maior, assiste o vídeo até o final. Solta a vinheta, Samuel. Então, gurizada, há um tempo atrás foi lançado um tópico no Reddit e foi feita uma pergunta sobre qual a peça de um computador de alta performance ou um computador com valor embargado maior que deveria ter maior atenção do usuário na hora da aquisição. E isso levantou muita discussão. Qual peça a gente não pode economizar na hora de comprar quando vai montar um computador gamer? Será que é a placa de vídeo? Será que é o processador? Alguns podem dizer que é a placa-mãe. O que tu acha? Qual peça tu acha antes de terminar de assistir o vídeo, né? Não vai assistir o vídeo até o fim antes de escrever aqui nos comentários, senão não vale. Qual peça tu acha que é a mais importante em um computador de alta performance? Escreve aqui, dá uma pausa, escreve aqui antes de continuar o vídeo. Pois então, gurizada, eu também fiquei pensando, quando eu vi essa matéria, eu fiquei pensando, qual peça realmente é a mais importante, né? Eu pensava assim, antes eu pensava, bom, pode ser a placa-mãe, né? Porque a placa-mãe que hospeda todos os componentes, não adianta tu ter um processador bom se a tua placa-mãe é ruim, não adianta tu ter uma memória boa se o teu processador é ruim, consequentemente a tua placa-mãe é ruim. Tua placa de vídeo, será que vale a pena investir numa placa de vídeo? Ou vale a pena comprar uma placa de vídeo muito baratinha, depois o jogo ficar travando? O que é mais importante, um gabinete, para te não ter problema de superaquecimento? Ou será uma pasta térmica de alta qualidade, um coeficiente de redução de temperatura maior? O que será que é mais importante, um water cooler? Um water cooler, hein? Para te fazer um overclock no processador, o que tu acha que é mais importante? Então eu estava nesses anos todos, né? Eu tenho pego muitos computadores para fazer manutenção e eu tenho visto o real problema que pode acontecer em um computador e de onde vem o maior prejuízo em um computador de alta performance. Então, nesses anos, gurizada, eu aprendi que a peça, e eu vou colocar aqui na tela para vocês agora, que faz toda essa proteção, que ela protege a placa-mãe, ela protege o teu processador, ela protege também a tua placa de vídeo, ela protege o SSD, as memórias, ela protege tudo. Sem essa peça, ou se essa peça tiver uma qualidade muito baixa, todas essas peças, não adianta vocês comprarem essas peças de alta qualidade se essa que eu vou dizer agora tiver uma baixa qualidade, porque ela não vai conseguir proteger. Será que tu adivinhou qual é a peça? Essa peça é a fonte. Tá aqui, ó. Aqui. Essa peça é a fonte, gurizada. A fonte, ela recebe uma alimentação vinda da tomada da tua casa, da rede elétrica externa, onde geralmente não há nenhum tipo de proteção e a grande maioria dos gamers, mas a grande maioria mesmo dos gamers, não tem nenhum tipo de proteção entre a tomada e o seu computador. Então, quando dá algum problema de descarga atmosférica, quando dá algum problema de sobretensão ou queda e depois sobretensão numa frequência muito brusca, começa a piscar a luz da tua casa, começa a dar queda muito seguido, o teu computador acaba indo para a banha. Por que acontece isso? E por que às vezes a placa-mãe do cliente queima? Então, gurizada, a fonte, quanto melhor a qualidade da fonte, maior é o sistema de proteção dessa fonte. Então, as fontes que são mais baratas, elas são funcionais, mas sempre tu vai ter que conviver com esse risco, porque ela pode parar de funcionar repentinamente ou ela pode não proteger o teu computador sobre uma dessas sobrecargas vinda da tua provedora de energia elétrica ou de uma descarga atmosférica, que é um raio em algum temporal. Vai sempre, quando tu investe pouco numa fonte, tu vai sempre conviver com esse medo. Porque, como eu já expliquei em outras lives, em outros vídeos, existem fontes sem PFC
Existem fontes com PFC inativo e existem fontes com PFC ativo. PFC é um controle de potência. Ele controla a potência do teu computador, já diz o nome, né? Ele vai controlar toda essa potência, toda a entrada de tensão e a saída de tensão para os componentes. Ele vai ter uma placa, onde essa placa existe um circuito de proteção especial para essa função, e ele vai fazer esse controle. Ele vai controlar a tensão que está indo para a tua placa de vídeo. É uma tensão específica, a tensão que vai ir para os 4 ou para os 8 pinos de alimentação do processador também é uma tensão específica. E tanto a fonte, tanto a placa de vídeo quanto o processador, eles exigem um comportamento especial. É um comportamento diferente de um drive óptico, é diferente de um fan, é diferente também de um SSD. A placa de vídeo e o processador, eles esquentam muito mais, eles consomem uma tensão, uma corrente maior, é a mesma tensão de alimentação, né? Elas vão ter os 12 volts, os 3 volts, os 5 volts, mas ela vai ter um consumo de corrente maior, porque ela vai ter uma potência maior, principalmente quando tu está jogando um jogo. A tua placa de vídeo e o processador aquecem. O teu SSD, ele pode até aquecer, mas ele não vai aquecer demais. Agora, a tua placa de vídeo, de um estado de inércia, vamos supor aqui, eu estou mexendo num Word e o meu programa de gravar vídeo. Aí vamos supor que ela está aí uns 60 graus. Se eu botar um jogo a rodar, minha placa de vídeo pode chegar a 90, algumas placas de cliente já chegaram a 100 graus. Processadores, num estado de inércia que fica entre 30 e 50 graus, ele pode ir para 80, 90 graus quando tu está fazendo algo de alta performance. Então, a fonte, ela tem que entender o componente que vai precisar de uma corrente maior, de uma potência maior, e ele tem que dar uma proteção maior para esse componente, ele tem que dar uma cobertura maior. E quando tu tem uma fonte muito fuleira, uma fonte muito barata, ela não vai ter esse controle. Ela vai mandar uma tensão e uma corrente igual para o SSD, igual para uma placa de vídeo. Até um tempo atrás, e se tu tem dúvida, olha aí, bem legal um vídeo que eu coloquei há um tempinho atrás, coloquei tanto vídeo quanto shorts, de um computador de um cara que pegou fogo na placa de vídeo, porque ele fez gambiarra com a fonte dele. Então, não vale a pena fazer um investimento baixo na fonte e fazer um investimento alto nas outras peças, porque a tua fonte pode queimar. E eu vou te explicar nesse vídeo os tipos de fontes que tu vai encontrar e como tu deve fazer para procurar uma fonte. Outra coisa que eu vou falar com você sobre a fonte, às vezes vocês estão trabalhando com o computador e vocês começam a ouvir um barulho meio estranho, um barulhinho meio estranho. O que pode ser esse barulho? Geralmente, quando tu ouve algum barulho vindo do teu computador, esse barulho, na maioria dos casos, é de algum ventilador. E a probabilidade maior de um ventilador fazer barulho é o ventilador da tua fonte. Às vezes por uma sujeira excessiva, às vezes por alguma bobina queimada no fan, às vezes por quem encravou alguma coisa, está meio preso, algum líquido derramado, alguma coisa assim. Então, o ventilador da fonte ele é muito importante. Quando começar a fazer barulho, é importante vocês fazerem manutenção, porque se esse ventilador para de funcionar ou ele gira numa rotação abaixo do que o pré-determinado pela fábrica, vai acontecer superaquecimento da fonte. E esse superaquecimento da fonte faz com que os componentes que tem dentro dele, dentro dessa fonte, não trabalhem como deveriam trabalhar. Consequentemente, ele vai acabar dando algum problema no teu computador. E, voltando, né, se tu tem uma fonte barata e ela superaquece, ela entra em curto. Pode derreter alguma coisa, pode encostar alguma coisa e ela entra em curto. Entrando em curto, as tuas peças vão para o beleléu. Se tu tem uma fonte com PFC ativo e essa fonte começa a superaquecer antes dela entrar em curto, ela vai desarmar. Então, por isso, a importância de tu ter uma fonte legal. Quando tu vai comprar uma fonte, antigamente só existia fonte PMPO e fonte RMS, igual aos alto-falantes. A PMPO, a gente até brinca que é potência máxima para eu não vou dizer o que é. E o RMS é a potência real da fonte. Então, existem fontes que elas são prateadinhas e existem fontes que são pretas. Antigamente, essas fontes pretas eram as fontes gamer, as fontes com potência real. Hoje em dia, não. Hoje em dia, os caras estão fazendo fonte preta e a fonte, mesmo assim,
ela não tem a potência real, ela tem uma eficiência mais baixa. Essas fontes comuns, elas têm eficiência normal, mesmo ela sendo com a carcaça preta, ela tem a eficiência de só 70%. Então, se tu compra para o teu computador uma fonte de 500 watts, daquelas pretas, que o cara vai dizer, isso é uma fonte gamer, e aí tu compra uma dessas, ela tem só 70%. 500 watts vai te trazer uma eficiência real de apenas 350 watts. Então, às vezes, na hora de montar o teu computador, tu faz um projetinho bem bonitinho, bem calculado, e aí tu pensa, bom, nesse meu projeto eu vou precisar de uma fonte de 400 watts. E aí tu vai na loja ou na internet e compra uma fonte dessas de 500 watts, crente de que vai funcionar. Só que ela vai passar para o teu computador 350 watts, onde o teu computador exige 400 watts. Vai acontecer o quê? Às vezes o teu computador não vai ligar. Vários inscritos colocam aqui no canal que montaram o computador e o computador não dá vídeo. Às vezes o computador não vai dar vídeo porque a fonte que tu colocou tem uma potência muito baixa. Às vezes, tu vai colocar uma fonte dessas e o computador vai funcionar um mês e vai parar de funcionar, vai queimar a fonte. Por que queimar a fonte? Porque imagina, teu computador está pedindo 400 watts e tu está entregando para ele só 350. Vai forçar a fonte e ela vai queimar. Por isso, ressalto a importância de uma fonte bem dimensionada. Então, não invista um valor baixo na tua fonte. Outra coisa, fica comigo aí. Existem fontes agora que elas têm uma tag, elas têm uma etiqueta. E essa etiqueta, ela é diretamente proporcional à eficiência dela. Então, existem fontes com eficiência maior e fontes com eficiência menor. Tem fontes que na etiquetinha está escrito 80 plus, 80 plus bronze, 80 plus silver, 80 plus gold, 80 plus platinum e 80 plus titanium. Leonardo, esse monte de etiqueta eu não vou decorar nunca. Eu vou deixar aqui na descrição a matéria completa. Vai estar aqui na descrição do vídeo. É só tu clicar na descrição e tu acompanha ali toda a matéria. Vai ter lá todas as etiquetas, todas as tags, e eu vou colocar aqui embaixo também a eficiência das fontes, tá? Eu vou falar aqui no vídeo, mas eu também vou colocar qual é a eficiência real de cada fonte dessas para vocês não se perderem, beleza? Obviamente que a Titanium vai ser a fonte mais eficiente de todas essas que eu falei, né? Mas as mais comuns que a gente tem aí são as fontes 80 plus, que não tem nada escrito nela, é só 80 plus. Quando tem só 80 plus, a gente chama isso de 80 plus white, beleza? 80 plus white. Essa 80 plus white, ela dá uma eficiência de mais ou menos 80%. Tá? As fontes comuns, para vocês terem ideia, a fonte que não tem tag nenhuma é essa que dá 70% de eficiência. Foi essa que o cliente comprou. 500 watts, comunzinha, é 70% de eficiência, que ela acaba virando 350 watts. Mas aí tu pega uma 80 Plus White, a eficiência dela é 80%, a bronze 82%, a silver 85%, gold 87%, platinum 90% e titanium. A titanium ela pode chegar até 95% a titanium, 95%, 92%. Então essas são as eficiências das fontes, das tags de cada uma das fontes, beleza? Então, quanto melhor essa tag, obviamente, melhor o sistema de proteção que tu vai ter. Todas essas fontes que têm a tag 80 Plus, todas elas têm PFC ativo, beleza? As que não têm tag, geralmente o PFC é passivo. PFC passivo é que ele não tem essa eficiência automática, beleza? Então cuidado com isso, porque tem muito inscrito dizendo que a fonte tem PFC ativo e ela não tem tag. Fonte sem tag é PFC passivo. Fonte com tag é PFC ativo. E vocês precisam de uma fonte com PFC ativo. Então não economizem com fonte, beleza? Gurizada, obrigado aí a todos que assistiram. Se tu gostou do conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notícia, nenhum vídeo de utilidade. A gente tem vídeos de casos reais e a gente tem também as lives que eu sempre falo sobre algum assunto legal e ainda tiro as dúvidas de vocês, que acontece todas as terças-feiras às 8h30. Obrigado a todos que assistiram, Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!